Olá, eu sou a Paty Scalco e esse é o canal que descomplica o direito para você. Nós criamos esse canal para te ajudar nas tomadas de decisões importantes da sua vida e do seu negócio. O vídeo de hoje é para responder a seguinte pergunta: como garantir os direitos do titular com a LGPD? Bem, a LGPD trouxe várias mudanças em relação a direitos do titular. Quando eu falo titular, aqui eu estou falando das pessoas físicas, e vai trazer ainda mais mudanças. Eu digo isso por quê? Porque a LGPD está valendo desde 2020, porém ela entrou em vigor no meio de uma pandemia, é uma lei ainda bem recente, bem nova, as pessoas ainda estão se familiarizando, assim como também as empresas, né, que passaram por um período, algumas empresas mais complicados em relação à pandemia, outros então que tiveram que se reinventar, e essa questão da LGPD ficou em segundo plano, né. No entanto, é uma lei que ela, digamos assim, não tem como as empresas não se adequarem, né, tanto por questões de direito do consumidor, que eu vou trazer nesse vídeo, como questão de responsabilidade entre uma empresa que está contratando e exige que outra empresa também esteja de acordo, e até também a nível de mercado, né? Porque é uma lei que já está em vigor em outros países e acabou chegando aqui no Brasil até mesmo mais tarde, né? Outros países da América do Sul já tem lei de proteção de dados também. Bem, mas específico aqui sobre o vídeo, né, tendo em vista esse panorama geral, com certeza uma das áreas de maior impacto, né, é a questão do direito do consumidor. Por que você está falando isso, Paty? Eu estou afirmando porque a LGPD tem um capítulo específico, né, só sobre direitos do titular, e aqui vamos estabelecer uma premissa básica aqui para a gente conseguir seguir nesse vídeo. Quando eu estou falando de titular, eu estou falando de pessoas físicas e estou falando de consumidor, tá? Então, por isso que eu trouxe a questão de como lidar com os direitos do consumidor agora com a LGPD, justamente pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor na questão de tratamento de dados. Lá no artigo 18, né, da LGPD, tem um rol, né, de direitos que o consumidor possui. Mas como você sabe, né, Paty, que foi a dúvida, né, que será aplicado o Código de Defesa do Consumidor? Porque as empresas tratam os dados das pessoas físicas, dos clientes, dos consumidores, mas esses dados permanecem sendo dessa pessoa física. Por isso que também tem esse rol de direitos elencados. Por quê? Porque a pessoa física concede à empresa para que ela realize esse tratamento, seguindo uma das bases legais da LGPD, que são 10, e para utilização do fim desejado, almejado, desde que esteja atendendo a uma dessas 10 bases legais. Automaticamente, se a empresa violar a LGPD, né, violar algum direito do consumidor, o consumidor tem direito a uma indenização, seja ela patrimonial, moral, individual ou coletiva. Bem, mas voltando à questão, né, de ser direito do consumidor, e também porque a lei elenca essa possibilidade. Tem no artigo da lei que está dizendo que o juiz pode, né, verificando a hipossuficiência, né, das partes, ou seja, quando a gente fala de hipossuficiência, significa que elas não estão de igual para igual, né? A gente tem a empresa aqui e o consumidor aqui, né? Então, é a empresa que necessariamente tem que provar que a alegação do consumidor, desde que minimamente construída de provas, né? Que ela não cometeu aquele ato ilícito. Por isso a gente está falando de relação de consumo. Uma outra afirmação também é porque quem está recebendo essas reclamações, né, da violação dos direitos, podem ser tanto os PROCONs, né, quanto o próprio judiciário, e aí eu vou explicar mais adiante. Primeiro eu quero falar sobre os direitos do titular. Eu vou trazer alguns exemplos. Direito ao acesso, direito à correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados, direito de anonimização, bloqueio, eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a lei,
Tratados em desconformidade com a lei isso que eu comentei anteriormente, a LGPD tem 10 bases legais, ou seja, se a empresa não se enquadra em nenhuma dessas 10 bases legais, ela não pode estar tratando aqueles dados. Se estiver tratando, cabe indenização, afinal de contas está violando o direito do consumidor. Trago o exemplo. Eu contratei uma empresa para fazer, sei lá, um determinado serviço. Então, a base legal que ela vai precisar dos meus dados, por exemplo, é para fins, contratar a contabilidade, né? Para prestar aquele serviço, ela vai precisar de alguns dados pessoais. Ou seja, a base legal que ela está tratando os meus dados é para fins de contrato, execução de contrato. Porém, a contabilidade também acaba me encaminhando informativos, e-mail marketing, né? Recebo contato no WhatsApp. Então, assim, ela está tratando os meus dados de maneira que não se limita somente à questão da execução do contrato. É para fins diversos. Para isso, ela tem que ter o consentimento. Se ela não obteve meu consentimento, então ela está tratando os dados de maneira irregular, né? Um outro exemplo é a questão do acesso. Eu estou recebendo telefonemas, estou recebendo mensagens aqui de uma empresa e eu não sei se eu concedi, né, a possibilidade dessa empresa estar tratando os meus dados. Eu quero ter acesso aos meus dados para saber se eles podem estar tratando, qual a base legal, se eu posso revogar o meu consentimento se for essa base legal, ou então apagar os meus dados, ou solicitar portabilidade. Então, o acesso aos dados seria nesse sentido. O simples fato da empresa não possibilitar o acesso já está por si só violando a LGPD. E aí o consumidor ele pode fazer o quê? Como eu comentei anteriormente, ele pode fazer uma reclamação no Procon. Vai lá, faz uma demonstra, olha, entrei em contato, essa empresa, estou recebendo essas mensagens aqui, não lembro de ter dado o meu consentimento, não lembro de ter passado os meus dados para essa empresa, eu entrei em contato com ela e não tive acesso, não tive retorno, né? Aí o Procon pode instaurar um processo administrativo, desse processo administrativo pode vir até uma multa, caso efetivamente se verificar que a empresa descumpriu, não ressarciu, né, o dano que aquele consumidor teve. Esse consumidor, ele também pode ir no judiciário. Ele vai para o judiciário solicitar uma indenização de danos morais. Afinal de contas, ele se sentiu constrangido, passou por situação vexatória, porque a empresa estava tratando dados que não podiam, né? Que a empresa não tinha autorização, não tinha base legal para estar fazendo esse tratamento. Então, por parte das empresas, com a LGPD em vigor, eu diria que uma das principais demandas de atenção, né, de adequação à LGPD é justamente por todos esses direitos, né, pela solicitação que os consumidores podem estar fazendo perante a empresa, né, a partir do momento que essa está tratando dados, eles estão recebendo talvez campanhas, né, ou talvez estejam sendo vítimas de vazamento de dados, né, porque a empresa não está tomando as medidas cabíveis. Também é uma violação, né? Por quê? Porque a empresa tem responsabilidade, segundo a LGPD, de adotar medidas técnicas, operacionais e organizacionais para garantir a proteção daquele dado. Quando a gente fala de proteção de dados, a gente está falando da CID, para proteger a confidencialidade, a integralidade e a disponibilidade daquele dado em si, daquela informação. Uma outra possibilidade também que o consumidor ele pode acionar é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, porque lá no meio da lei tem um artigo meio escondidinho que afirma que o consumidor poderá peticionar diretamente perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados para fazer uma denúncia, né, em caso de violação a LGPD. Claro que antes da autoridade receber, né, ele vai verificar os requisitos mínimos, né, se realmente comprovou, e a partir disso pode instaurar um processo também administrativo e pode fiscalizar aquela empresa. E a partir do momento que a empresa fica na mira da autoridade nacional, ela pode, né, solicitar relatórios, solicitar que
se a empresa está adequada à lei através de relatórios, documentos, como políticas, contratos, né, se os contratos da empresa estão adequados, pode solicitar relatório de impacto, de PIA, que a gente chama, né? Então, enfim, aí a empresa pode, a autoridade nacional pode fiscalizar a empresa para até que ela constate se realmente houve uma violação, se o que o titular estava pleiteando é verdadeiro, e a partir disso aplicar sanções que estão descritas na LGPD também. Bom, Patrícia, então qual é a solução, né? Como é que eu faço para ter a garantir os seus direitos do titular? O primeiro básico é instale um canal de comunicação oficial. Por quê? Porque outra obrigação que a LGPD traz é que as informações têm que estar de fácil acesso ao titular. Como é que a informação vai estar de fácil acesso se eu entro no site de uma empresa, se eu entro em contato com essa empresa, ela não tem um canal oficial específico sobre proteção de dados. Então, é criar um canal. E ao criar o canal, você vai ter que determinar dentro desse canal, elencar quais são os direitos, enfim, ter toda uma estrutura para que, atendendo às demandas, você consiga efetivamente também responder. Porque a lei tem um prazo, né, que a empresa tem que responder à solicitação dos usuários. Sob pena também, os usuários, consumidores, titulares, sob pena também, né, de violação. O simples negação, né, a inércia por parte da empresa também causa a violação à LGPD. Outro ponto importante para garantir também é a adequação, né? Adequação, e aqui a gente está falando de adequação no seguinte sentido: tanto a nível de segurança da informação, né, quanto também efetivamente de questões jurídicas. Por quê? Porque diferente de outras leis, para a empresa estar adequada à LGPD, ela vai precisar que o jurídico e o TI caminhem juntos, né? Ou então um profissional que tenha conhecimento, que é o DPO, né? Para que entre na empresa e adote e coloque em práticas, medidas, técnicas organizacionais para que isso aconteça, tá bem? Então, assim, para a empresa conseguir atender aos direitos do consumidor, ela vai precisar ter esse canal, ter ciência do que envolve, né, quais são todos os direitos, e também estar adequada para conseguir garantir que esses titulares, esses consumidores, tenham respostas no prazo correto e dentro da lei, sob pena de responder, como comentei no decorrer desse vídeo. Gostou desse conteúdo? Ficou com alguma dúvida? É só deixar aqui nos comentários e a continuar acompanhando o canal, que a gente está sempre trazendo conteúdos aqui para vocês. Até a próxima!